Na pessoa da presidente em exercício, da mesa diretora, eu cumprimento a Débora, o PC, o Claitim, os servidores da casa e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Inicio aqui com o provérbio 16:3. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Eu apresento aqui um projeto de lei que institui a obrigatoriedade de bares, restaurantes e estabelecimentos similares a conceder o desconto especial ou a oferecer prato especial de porção reduzida às pessoas que tenham realizado cirurgia bariátrica ou outra gastroplastia para redução de estômago e da outras providências. Ficam os bares, restaurantes e estabelecimentos similares obrigados a conceder desconto especial ou a oferecer prato especial de porção reduzida às pessoas que tenham realizado cirurgia bariátrica ou outra gastroplastia para redução de estômago. Para se beneficiar do disposto no artigo 1º desta lei, o interessado deverá comprovar sua condição por meio de laudo, carteirinha do paciente ou declaração do médico responsável inscrito no Conselho Regional de Medicina. Para receber o referido desconto, deverá também avisar antes do pedido da sua condição de beneficiária. Ficam os locais referidos no caput do artigo 1º desta lei, obrigados a fixar em local visível ao público cartaz ou placa informando-lhes acerca do benefício instituído nesta lei. Eu estive ontem com a Tereza Cristina Griepe e algumas pacientes que foram submetidas à cirurgia bariátrica em Araguari, e elas nos solicitaram essa carteirinha. Para isso, precisa ter uma lei municipal, e a gente vai lutar para que essa lei seja aprovada nesta casa, ou, se tiver vista iniciativa, que a gente encaminhe para o prefeito municipal. Elas têm o direito de socializar, de ir ao restaurante com o companheiro, com a família, e eles não comem o mesmo tanto que uma pessoa que não foi submetida à cirurgia come. Então, às vezes é num rodízio, às vezes é num à la carte. Então, eles têm, outras cidades já têm essa legislação, e eu espero que em Araguari também possa ser possível a gente organizar. Eu apresento aqui também um requerimento solicitando à Prefeitura Municipal que solicite a carteirinha de identificação do paciente bariátrico através da Secretaria de Educação e a importância de seus benefícios. Apresento aqui também um requerimento ao senhor prefeito, extensivo à Secretaria de Infraestrutura, solicitando com urgência o asfaltamento da extensão da rua Indianópolis, localizada no bairro Jockey Clube, entre as ruas Pires do Rio e Ponte Terra, haja vista que a referida via encontra-se em condições precárias, com buracos, erosões, o que dificulta o trânsito de veículos e pedestres, especialmente em dias de chuva, que há muito tempo não chove, quando a rua se torna praticamente intransitável. Além disso, a falta de pavimentação compromete a segurança e a qualidade de vida dos moradores da região. Aí, olha as fotos. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensivo à Superintendência de Água e Esgoto, solicitando em caráter emergencial o abastecimento de água através de caminhão-pipa para as regiões que enfrentam uma situação crítica de escassez de água, comprometendo a saúde e o bem-estar da população. A falta de abastecimento regular tem dificultado o atendimento das necessidades básicas, como higiene, consumo e atividades domésticas. Diante dessa situação, roga ao órgão competente que viabilize o envio de caminhões-pipa para atender as comunidades afetadas, minimizando os impactos dessa crise. Conversei com Miranda, a gente sabe que tem 6 caminhões-pipa, além do batalhão que está contribuindo, porque é a maior seca dos últimos 70 anos. Então, nós temos que ter um plano emergencial em relação a isso. Apresenta aqui um outro requerimento extensivo às secretarias competentes, solicitando com urgência que sejam tomadas as providências necessárias para a regularização do pagamento dos recursos devidos aos servidores que fazem jus em decorrência do desligamento voluntário através do PDV.
Programa de Desligamento Voluntário, conforme as legislações vigentes, ressaltando que o atraso no pagamento configura descumprimento contratual, o que pode ensejar medidas legais caso não haja solução imediata. Considerando que, apesar do prazo legal estabelecido para o pagamento das verbas rescisórias, até o momento não houve o devido cumprimento, o que tem causado transtornos financeiros e pessoais aos servidores que aderiram ao programa. Eu tenho conhecimento que foi dividido em 10 e que até agora foram pagos 2. Eu gostaria de assinar com a senhora, se do Pois não. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensiva à Secretaria de Infraestrutura, solicitando a extensão da rede elétrica, a instalação de postes faltantes, de forma a garantir o fornecimento adequado de energia e melhorar a qualidade de vida dos residentes na Rua Indianópolis, situada no bairro Jockey Club. Atualmente, a referida rua encontra-se parcialmente atendida pela rede elétrica, faltando a instalação de postes em um trecho específico, o que compromete o acesso regular à energia elétrica para os moradores e causa diversos transtornos, como a falta de iluminação pública, insegurança e dificuldades no desenvolvimento de atividades cotidianas. Olha para vocês verem. É ali, saindo para o Amanhece. Então, precisa de uma extensão de rede elétrica. Apresenta aqui um requerimento ao senhor prefeito, extensiva à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando fiscalização de poluição sonora em períodos noturnos e finais de semana. Considerando as inúmeras reclamações dos cidadãos quanto à poluição sonora durante a noite, madrugada e finais de semana, que tem prejudicado o bem-estar e tranquilidade da população, e considerando a falta de ações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e sua equipe responsável pela fiscalização, que alegam a ausência de pagamento das horas extras como motivo para a suspensão desse trabalho essencial, requeremos que a Prefeitura Municipal de Meio Ambiente retome, em caráter de urgência, a fiscalização da poluição sonora durante a noite, madrugada e finais de semana, garantindo assim o cumprimento das normas ambientais e o direito dos cidadãos ao sossego público. Que sejam esclarecidos os motivos pelos quais a fiscalização não tem sido realizada, especialmente no que se refere ao pagamento de horas extras, e que seja informada esta Casa de Leis quais medidas estão sendo tomadas para resolver tal impasse. Que seja apresentada uma proposta de solução para a retomada plena das atividades de fiscalização, de modo a assegurar que a população receba o apoio necessário para coibir os excessos relacionados à poluição sonora. Fazendo algumas visitas, a gente vê que, principalmente agora nesse período eleitoral, não existe, né, fiscalização da poluição sonora, e que, devido à falta de horas extras, esse serviço não está ocorrendo, principalmente durante a noite e a madrugada. Apresenta aqui um requerimento ao senhor prefeito, solicitando a limpeza e remoção de entulhos de terrenos no entorno onde estão sendo construídas galerias pluviais e rede de esgoto, situados na Rua Indianópolis, bairro Jockey Club. As obras em andamentos têm acumulado detritos, resíduos e outros materiais que, além de afetarem a estética da região, podem gerar riscos à saúde pública e à segurança dos moradores, como a proliferação de vetores de doença e obstrução de vias públicas. Olha o lixo. Apresenta aqui também um requerimento ao senhor prefeito, um plano emergencial para a preservação dos jardins e das praças e dos espaços públicos. Considerando a escassez de chuvas e as altas temperaturas que têm afetado o município de Araguari, prejudicando diretamente os ajardinamentos das praças e demais espaços públicos, e considerando a importância de manter a cidade bem cuidada e o impacto que a perda da vegetação
pode ter no bem-estar da população na imagem urbana, requeremos que a SAI, a Secretaria de Serviços Urbanos, elaborem e implementem, em caráter de urgência, um plano emergencial para a preservação dos jardins e áreas verdes das praças e espaços públicos do município, a fim de evitar que a vegetação morra devido à falta de chuvas e ao calor intenso. Que o referido plano contemple, entre outras medidas, a irrigação emergencial, a utilização racional de água e a mobilização de equipes para garantir a manutenção e preservação das áreas verdes. Apresento aqui, peço à Débora que assine comigo, até já coloquei o nome dela aqui comigo, um projeto de lei que dispõe sobre o programa de apadrinhamento de animais comunitários no município de Araguari e dá outras providências. Esta proposição estabelece normas de controle de animais comunitários no município de Araguari, instituindo o programa de apadrinhamento de cães, com o objetivo de incentivar a participação da sociedade civil na proteção e cuidado dos cães abandonados, promovendo o bem-estar animal e contribuindo para a redução do número de animais em situação de rua. Para efeitos deste projeto de lei, considera-se animal comunitário aquele que, apesar de não ter tutor definido, estabelece com a comunidade em que vive laços de afeto, dependência e manutenção, podendo ser mantido no local em que se encontra, desde que não ofereça risco a si ou para terceiro, sobre de cuidadores voluntários. Apadrinhamento com uma ação voluntária por parte dos cidadãos, empresas, associações ou organizações não governamentais que se comprometem a auxiliar no cuidado, tratamento e alimentação de cães cadastrados no programa. Padrinho, madrinha é a pessoa física. Cães apadrinhados que se encontrem em abrigos públicos ou privados ou que estejam em situação de rua e que não possuem adotante imediato. Padrinho, madrinha é a pessoa física jurídica que se compromete a oferecer assistência financeira, material ou afetiva ao animal apadrinhado, sem a necessidade de adoção formal. Serão considerados cuidadores voluntários de animais comunitários os tratadores, os membros da comunidade que com ele têm estabelecido vínculos de afeto e dependência, que para tal fim se disponham voluntariamente a cuidar e respeitar os direitos desse animal. Aí tem vários artigos aqui. O Poder Executivo Municipal poderá resguardar do seu direito de avaliação de oportunidade e conveniência estabelecer, por meio de decreto, critérios e condições para a colocação de abrigos, casinhas, recipientes para água, alimentação dos animais comunitários ou de rua, em vias, praças, escolas públicas ou qualquer outro espaço de caráter público. Fica autorizado o patrocínio, o apadrinhamento de animal comunitário por pessoa jurídica de direito privado, a fim de custear alimentação, higiene, abrigo, vacinações, esterilização, podendo, em contrapartida, realizar a divulgação da marca ou da empresa na parte externa da casa disponibilizada do animal. Os abrigos de que trata este artigo poderão ser padronizados pelo ente público e deverão conter a placa de identificação animal comunitário, ou cão ou gato comunitário, e a referência da presente lei. Os abrigos e acessórios dos animais comunitários serão considerados patrimônio público do município e a depredação de qualquer dos itens constitui infração, sujeitando os autores a penalidades graves de multa de 5 FIRs. O poder público poderá celebrar convênios, parcerias com entidades de promoção animal e outras organizações não governamentais. O motivo desse projeto de lei que versa sobre animais comunitários são aqueles que, sem tutor definido, se integram à vida de uma comunidade, de forma a estabelecer com seus membros laços de afeto e dependência. Assim, considerando que muitos municípios já adotaram este programa, com o objetivo de manter o animal livre, porém castrado, vacinado, cuidado por pessoas que não são seus proprietários, mas que possuem vínculo com o animal que for abandonado naquela comunidade, que poderão contribuir com comida, água, vacinas, abrigos. Então, é um projeto bonito. Eu peço à Débora que assine comigo, ela que levanta sempre essa bandeira, e a gente tem vontade, assim, de ser madrinha de um animal, mas, assim, sem levar para casa, né? Então, a gente tem em casa, mas a gente pode ir no canil, ser madrinha de um, levar para passear, para vacinar, porque me disseram que lá tem 190 e tantos, né?
Não, não tem estudo, não. O moço me Eu assino com a senhora, mas essa coisa de animal comunitário já existe na cidade. A gente tem várias lei? empresas, várias pessoas que já fazem esse trabalho. A gente tem uma diferença, não vou abordar aqui, de animal de rua e animal comunitário. A cidade já tem várias empresas, várias pessoas já fazem esse trabalho. Para você ajudar um animal e ele ser comunitário, é só você colocar uma vasilha de água e comida na sua porta e começar a tratar dele ali. Vamos No Canil, a gente tem um projeto legalizar. Adote uma Volta, né, que acontece a cada 15 dias aos domingos. Domingo agora tem, convido a senhora a ir lá, 9 horas da manhã, para a gente poder passear com os animais. Agora, o canil não precisa de vacina, não precisa de nada. Tudo. Ele tem tudo. Tem alimentação, tem tudo para os animais Vamos lá. legalizar, né? Colocar em lei, que aí fica uma coisa... Burocratizar. Apresenta aqui um projeto de lei que modifica a denominação da Rua O, localizada no bairro Monte Muriá, para Hermínio Marques Cardoso. Seu Hermínio, um cidadão que morava no distrito de Amanhece, falecido no dia 12/1, filho de Juvelino Ferreira Cardoso e Maria Cândida Marques Cardoso, foi criado na fazenda Bucaina, morou em várias fazendas da região, começou a trabalhar muito cedo, ajudando o pai na tiração de leite, tocando lavouras e no canavial, e não pôde nem estudar. Casado com a dona Célia, teve 4 filhos, sempre disposto a ajudar as pessoas, nunca negou ajuda a ninguém, e ajudou na construção do campo de futebol, plantando árvores, instalando bancos, construindo banheiros e colocando britas no entorno. Desde algum tempo, vendeu a van, comprou um caminhão, no qual trabalhou todos os dias fazendo fretes. Apresenta aqui também um projeto de lei que modifica a denominação da Rua C, no bairro Monte Moriá, para a Rua Alvarinda Pereira da Silva. A dona Alvarinda faleceu depois de marcar sempre a história e o coração de muitas pessoas, onde semeou e plantou o Evangelho de Cristo, e por este legado de fé merece a nossa homenagem. Ela nasceu em Araxá, se radicou em Araguari em meados de 62, casado com seu Antônio Pereira, filha de Domingos Pereira e Maria Rita, teve filhos e morreu há pouco tempo, e vendo a fé das famílias crescendo, sugeriu ao padre que um cruzeiro fosse levantado em algum terreno para o povo se reunir e rezar. E o cruzeiro foi erguido e foi construída a Capela São Sebastião, que eu tenho a honra de ser ministra da Eucaristia. Apresenta aqui um ofício de pêsames à família da senhora Brígida Rosa Fernandes, mãe da nossa, que foi vereadora nessa casa e secretária nesse município, da Ieda Fernandes, e que nesse momento doloroso a gente vem externar nossos sentimentos e me solidarizar com a sua família. Acredito que esse requerimento aqui é o mais importante de hoje. A vereadora que a este subscreve vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer, após ouvido o plenário na forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito e extensiva Secretaria de Saúde, solicitando que, junto ao Conselho Municipal de Saúde, aprove e agregue à lista de medicamentos adquiridos pelo município, através do Sistema Único de Saúde, as seguintes vitaminas e insumos aos pacientes que realizaram e realizarão os procedimentos bariátricos, suplementos de vitaminas e minerais, Quelatos Bari ou Materna, ou Barivit ou Baristar, Belt mais 23, Belt Hair, Whey Protein isolado, creatina, ômega 3, Neufrofer Excitocina Spray, Bariatria Fusion. Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, Sala das Sessões. Nós tivemos aqui a honra de ser os pioneiros, os colegas vereadores, de contribuir para 17 cirurgias bariátricas que foram realizadas na Santa Casa de Misericórdia, e a gente sabe que o pós-bariátrico não tem sido muito bem assistido. A gente sabe que o deputado José Vitor conseguiu recursos, agora essas cirurgias estão sendo realizadas no Hospital Sagrada Família, mas essas 17 pessoas que fizeram não estão tendo apoio, e ontem, numa reunião com a Tereza Cristina Griepe e essas pacientes, ela vai atender de forma, a psicologia e a área de nutricionista, vão agregá-las ao Hospital Sagrada Família, e elas solicitaram que essas vitaminas sejam agregadas junto ao Conselho Municipal de Saúde, com a aval do Conselho Municipal de Saúde, que sejam adquiridos esses insumos, esses medicamentos, no antes
e no pós a realização das cirurgias, para que seja total sucesso, principalmente para esses também que vão ser realizadas e já estão sendo realizadas no Sagrada Família. Para o momento é só, a todos um bom final de manhã e muito obrigada. Parabéns, vereadora, pelas suas proposições. Chamo o vereador Clayton Francisco Brazão para a leitura das suas proposições. Juliane, desculpa aí. Hã?